Gravação. Tá. Já estamos gravando, ok? Oi, Luizinho. Iniciando a transmissão também pelo Facebook. Começando já? Já. Tá, nós estamos corrigindo a imagem nossa aqui. E já vão chamar. Ok? Espera aí um pouquinho. Porque tem uma... Começou a transmissão já? Boa noite, minha amiga Cris Matos. Boa noite. Tudo bem? Como estamos aí? Gente, agora nós vamos falar com nossa grande amiga Cris Matos, que é assistente social, casada com nosso amigo Luiz, mãe da Sossô, e que tem, né, uma história, tem um exemplo de vida para passar para todos nós. E eu gostaria, Cris, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do início da sua história. Só se apresentar e depois eu vou te fazer algumas perguntas para o pessoal te conhecer melhor. Beleza. Então, eu sou a Cristiana Matos, né? Conhecida como Cris. Hoje, Cris, DV, né? Que o pessoal me chama. Aqui a gente tem o hábito de falar DV, deficiente visual, né? E perdi a visão aos 17 anos, né? Fiquei cega total. Me formei assistente social, casei, tive filhos, tudo com a deficiência visual, né? E tenho 38 anos, né? E o que mais? Na verdade, coisas, né, sobre você, a gente sabe que existe grandes histórias. Nós vamos começar você falando conosco como que foi, como que era a Cris antes e após, né, o problema de perda de visão que você teve. Quais foram as mudanças, né? Porque a pessoa que já nasce sem enxergar, ela tem uma adaptação muito mais fácil. E no seu caso, que, né, você enxergava e teve problemas, chegou a perder a visão, tem que passar por uma adaptação, passar por um período, né, e por várias mudanças na vida. Fala um pouco pra gente disso, por favor. Então, Cris nasceu prematura, né? Eu nasci prematura essa parte acho que você não sabe, doutor. Eu não sabia, realmente. Eu sou prematura de 5 meses incompletos, para não dizer 4 meses. Né? Eu nasci de um aborto natural, né? Que conseguiram me tirar com vida. E foi uma luta muito grande para a minha família, para o meu pai, para minha mãe, né? Que assim... Minha mãe tinha acabado de ganhar minha irmã era bebezinha ainda, aí ela engravidou e antes de completar 5 meses eu nasci, né? E foi uma luta absurda, porque na Santa Casa de Montes Claros, na época, estava tendo muita infecção hospitalar, e eles tiveram que me tirar de lá, fiquei na estufa pouquíssimos dias, meu pai teve que montar uma clínica em casa, sabe? Para eu conseguir ser fortalecida ali dentro de casa, né? Para criar resistência e tudo mais. Praticamente ele montou um outro suporte à vida em casa, né? E aí eu consegui, graças a Deus, nessa fase da gestação, é onde trabalho os sentidos, né, doutor Emerson? Essa fase, assim, 5 meses, é onde está sendo formado os sentidos. E graças a Deus, os meus sentidos não foram comprometidos. Embora com 5 anos, quando eu tinha lá 5 anos de idade, eu desenvolvi como uma criança normal, ouvindo, falando, enxergando como uma criança normal. Meus pais me colocaram na escola, a gente estava morando em Unai na época, e minha irmã, como a diferença nossa de idade é só 10 meses, devido à minha prematuridade, né? Minha mãe colocou ela na escola e eu queria ir para a escola também. E aí, minha mãe teve que me colocar e um belo dia lá na escolinha, eu brincando lá, eu
estava bem concentrada vendo os meninos brincarem em alta velocidade num brinquedo lá. A professora pediu licença para balançar uma coleguinha no balanço. Eu fui dar licença e dei um passo para trás. Bem na hora que ela empurrou o balanço bateu contra a minha cabeça, né? Bateu na testa aqui assim. Eu desmaiei. Aí dali deslocaram as 2 retinas dos meus olhos. Aí, Com 5 anos de idade? Com 5 aninhos. Nossa. Praticamente a idade de Sossô. Entendi. Aí ali, meus pais buscaram, assim, recursos, né, no Brasil inteiro, e eu voltei a enxergar. Você chegou aí, inclusive, para o exterior, né, Cris? Não, eu fui em médicos que vieram do exterior para cá, médicos tá. do Canadá, isso já com 16 anos já. Entendi. Com 5, eu fiz tratamento com a equipe de Hilton Rocha toda, Dr. Jean Batista Antonino Coscarelli, um dia ele vai ver essa live, um abraço para ele, que conseguiu... É um grande profissional, viu? Uma referência. Devolveu minha visão, consegui voltar a enxergar e continuei a ter vida normal, dos 5 até os 15, até meus 15 anos. Desses 5 até os 15, gente, eu era impossível. Eu falo que eu tinha que ser, se não fosse para eu ficar cega, eu ia ficar cega de qualquer jeito. Porque eu sempre fui muito ativa, sempre fui muito hiperativa, sempre fui muito... eu tive literalmente infância, meus irmãos que o digam, né? Então, assim, eu nessa confusão toda, eu cresci como uma criança cercada de proteção, né, de cuidados, porém, minha mãe, ela sempre teve um cuidado especial comigo, que ela sempre me cobrou muito, assim, estudar rápido, ela sempre teve uma pressa comigo, né, de eu ser a melhor aluna da escola, ela sempre me deu um suporte pedagógico grande, né. E aí, com 15 anos, eu teria que voltar a Belo Horizonte, lá no Dr. Jean, para fazer alguns... para retomar o tratamento, devido a já estar maiorzinho, os avanços tecnológicos já estavam, né, bem mais melhorados, né, bem mais avançados. E aí, eu fui. Aliás, antes de eu ir, eu fui para a fazenda do meu pai, lá em Januária, e lá a gente brincando, eu brincando como sempre, tentando lá, bagunçando, eu bati minha cabeça de novo numa janela de sucupira, aquela janela pesadona, sabe? Aí bati a cabeça de novo e ali começou a saga de novo. Nossa. Dos 15 aos 17, eu fiz 22 cirurgias, dos 15 aos 17. Quantas? 22. Nossa, bastante, né, Cris? Meu olhinho direito, ele é menor do que meu olho esquerdo devido a tanta cirurgia, Entendi. Né? Eu tento camuflar um pouquinho com maquiagem, mas ele é um pouco menor. E aí, devido a esse tratamento todo, esse esforço todo, dos 15 aos 17, chegou um ponto, doutor Emerson, que a anestesia não pegava mais no meu olho. Entendi. Não pegava mais. Na 21ª eu senti cortando, e eu falei assim, doutor Jean, não, tá doendo. Eu acordei da analgesia e falei, tá doendo muito. E aí ele falou, meu Deus, a anestesia não pegou, e aí teve que aplicar de novo, e voltar ao procedimento cirúrgico de novo, e aí eu não aguentava mais. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Só que a retina deslocava, voltava, ela não estava firmando, sabe? Qualquer, assim, por exemplo, se eu fosse na rua e soltasse um fogos de artifício, o atrito dos fogos deslocava. Entendi. Estava muito sensível. Aí, eu fiz, com 17 anos, eu desisti. Eu não quis mais buscar o tratamento, porque eu não estava tendo vida. Você imagina, em 2 anos, 22 cirurgias, eu não estava... Nossa, o desgaste financeiro, tudo, assim, tudo foi muito pesado, tudo muito puxado. E eu não sabia como lidar com aquela situação, porque, assim, você dormir enxergando e acordar cego, que até então, quando deslocava, eu não ficava cega total. Faltava um pouco de visão, ficava vultos ou embaralhado, nunca cego total. Aos 17, eu dormi enxergando, acordei cego. E ali, eu falei,
que eu não aguentava mais. E o pai falava assim, minha filha, aguenta só mais um pouquinho. Eu falei, pai, não dá. Meu organismo já está rejeitando, eu já não suporto mais, já estava tendo rejeição. Cris, deixa eu te perguntar, você perdeu a visão dos dois olhos, assim, aos 17 anos, ou aconteceu um primeiro, depois o outro? Com 5, eu perdi os dois, né? Com Certo. 5. Aí o médico, o doutor Jean, escolheu um, só que foi o direito, para ficar enxergando. Aí eu fiquei monocular dos 5 aos 17. Ah, tá. Então o olho esquerdo foi antes, né? O olho esquerdo foi com 5, né? Aí, como o doutor Jean escolheu só o olho direito, eu fiquei monocular. Quando foi para poder tentar recuperar o esquerdo já havia atrofiado. Entendi. Então, não teve chance para o esquerdo, por causa do longo tempo, né? E aí, eu falei assim, gente, alguma coisa Deus quer de mim, sabe, assim, que perder e voltar esse tanto de vezes, e tudo que meus pais fizeram para eu poder recuperar e não teve jeito, eu entendi um sinal, sabe? Eu vi aquilo como uma leitura de vida, assim, que algum propósito a vida tinha para mim. Sem dúvida, né? Eu parei, pensei e falei assim, gente, será que é para eu ficar assim? Porque ninguém quer ficar assim. E meu pai falava, minha filha, você tem que lutar, você tem que tentar. Eu, pai, mas o meu organismo já não dá mais conta. Eu já não suporto, eu não estava tendo vida mais, sabe? Eu tinha que estudar, tinha que fazer cirurgia, eu não queria tomar bomba, naquela época tinha bomba, né? Eu não queria ser reprovada na escola de jeito nenhum. E aí meu pai, mas como é que você vai estudar? Não tem como. E para nossa família, era tudo muito novo, porque nunca tinha tido nenhum deficiente visual na família, né? Então a gente não sabia o caminho, que caminho, por onde ir, para onde ir, o que fazer. E aí minha mãe, como uma exemplar pedagoga, minha mãe foi buscar ajuda, sabe? Minha mãe foi, naquela época tinha o SESU, minha mãe foi lá no SESU fazer uma visita, e lá ela conheceu a realidade do cego, sabe? Que cego podia continuar a estudar. Aí minha mãe chegou em casa contando, né? E meu pai proibiu. Meu pai não aceitou minha mãe buscar recurso para mim, porque pro meu pai, se ela me apresentasse esse mundo, eu ia esquecer de lutar pela visão. Entendi. Deixar de lutar pela visão. E nessa época você tinha quantos anos já? Era os 17 ainda? 17. 17. 16 para 17, era 17, assim. Entendi. E aí, a minha mãe foi enfrentar a escola, né? Porque eu estudava no Dulce Sarmento na época. Na época não existia ensino regular. Então, a deficiente visual tinha que estudar em escolas especiais, né? Naquela época tinha que ir para o São Rafael, em Belo Horizonte, né? Ou tinha o SESU, que era para você fazer tipo supletivo, sabe? Certo. E aí não tinha, na escola regular eles não sabiam nem como lidar com uma pessoa. Né? Entendi. Aí minha mãe falou assim, não, minha filha está estudando que ela vai continuar aqui. E os professores, não, mas o lugar dela não é aqui, o lugar dela é numa escola especializada. E minha mãe falou, não, aqui ela está, aqui ela vai ficar, vocês se viram, vocês vão ter que dar um suporte para minha filha. E aí foi onde entrou minha irmã. Minha irmã, ela tentava medicina na época, né? E minha irmã, Carla, eu assim... Eu emociono só de falar nela, porque ela, para mim, assim, ela adaptou uma forma de eu gravar química, física, matemática, tudo na cabeça, sabe, assim. E ela foi, não, Cris, você vai conseguir. E eu fui estudando, sabe, ela foi dando jeitos para eu não desistir, sabe. E ela lutava. E aí, Carla, do nada, ela desistiu da medicina. Ela desistiu da medicina ela passou em primeiro lugar em pedagogia. Isso para meu pai foi uma decepção absurda, porque para pai ela não podia deixar de lutar pela medicina. Meu pai queria que ela fizesse medicina. Entendi. E ela falava que não. Por minha causa, ela se tornou... Eu falo assim, hoje ela é psicopedagoga, hoje ela é inspetora lá de Buritizeiro, espetacular, profissional.
E, cara, eu não vejo Carla na medicina de jeito nenhum. Sabe, Sem assim, dúvida, né? O que a gente observa convivendo com você é de que ela conseguiu especializar e fazer, né? Você é um exemplo disso. A gente sabe que você é uma profissional extremamente capacitada e quem te conhece sabe que no dia a dia, igual na sua casa, né, nos seus afazeres, você se adaptou tanto que não dá nem para perceber a sua dificuldade visual, né, que você não enxerga, mas na sua casa você anda, você faz tudo, você cozinha. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Nós moramos em Montes Claros, né? Você também. O que é que você sente assim mais falta na nossa cidade em relação a uma pessoa deficiente visual? Em que você acha que a nossa cidade poderia e deveria melhorar? Cara, uma das minhas maiores lutas hoje em Montes Claros, e não só, principalmente em Montes Claros, que lá é onde eu tenho a minha vida, né? A credibilidade. O cego hoje, ele enfrenta em Montes Claros uma dificuldade muito grande, que é as pessoas acreditarem no nosso potencial. Eu falo isso porque quando logo depois que eu perdi a visão, meus pais se separaram com 2 anos, que eu tinha ficado cega. E eu busquei minha independência. Eu fui morar na casa de uma tia, depois eu fui morar na casa de uma amiga, porque eu não quis escolher nem meu pai, nem minha mãe. E aí eu falava, cara, agora que eu tenho que aproveitar e lutar pela minha independência. E eu comecei a querer trabalhar para poder me sustentar. Só que toda vez que eu tentava trabalhar, que eu lutava por um trabalho, as pessoas falavam, mas como é que você vai trabalhar sendo que você é cega? Né? E eu falava, gente, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei descascar batata, eu quero trabalhar, eu preciso me sustentar. Mas não tem como você fazer isso porque você é cega, né? E eu vi que eu precisava fazer cursos, e aí eu comecei a fazer tudo quando é curso. Se sonhar, comecei a fazer de telemarketing, de tudo e tal. E eu comecei a montar excursão para Canção Nova, e eu queria dar um jeito de trabalhar, de fazer alguma coisa, sabe? Você queria ser independente, né? E a gente sabe que você conseguiu. Eu queria ter minha independência. E um dia, numa das minhas viagens, eu conheci um cara que eu admiro demais, que é Cássio. Conheci Cássio, e Cássio, ele acreditou em mim. Ele era dono de uma empresa na época, que era da Previcard. Cássio, eu devo a ele assim, muito, porque ele acreditou em mim, sabe? Ele acreditou no meu potencial. E ele me deu emprego. Foi quem me deu meu primeiro emprego na vida, foi Cássio. E aí, Cássio Cordeiro. E aí eu fui trabalhar na empresa dele. Lá eu comecei eu queria fazer psicologia, passei em psicologia. Meu pai não deixou eu fazer psicologia. Meu pai falava que eu tinha que fazer direito, que senão eu ia morrer de fome. Aí o pai não deixou eu fazer psicologia, foi daí que eu tentei o Enem na época, e meu irmão, Álvaro, um beijo, Gui, um dia que você for ver isso aqui, eu te devo muito a minha profissão, ele me apresentou o curso, ele virou para mim e falou assim, já que você quer psicologia, e você não quer o direito, por que você não faz serviço social? E aí eu fui e falei assim, mas que curso é esse? Eu nunca nem tinha ouvido falar no serviço social. Ele falou assim, olha, eu dou aula no curso de serviço social e é um curso que coloca em prática tudo que você já faz na igreja, tudo que você já faz com as pessoas, que é mostrá-las o caminho. E você tem muito essa sensibilidade. O serviço social, ele é sua cara, Cris. Aí ele me apresentou o serviço social e tal. E no Enem, fiz o vestibular, coloquei lá serviço social. Cara, quando eu fiquei no primeiro período de serviço social, passei com ProUni 100%. Nossa, né? Maravilha. Fiz ProUni e consegui no primeiro período. Eu falei, cara, como que eu nunca tinha ouvido falar nesse curso antes?
eu ia ser uma péssima psicóloga, porque meu lugar é do serviço social, sabe? Ou então eu ia ser um péssimo advogado, porque meu lugar é fazendo o que eu faço hoje, né? Que é atuar na área do serviço social. E aí, na faculdade, eu procurei emprego, porque assim, quando você faz faculdade, você precisa se manter. Aí eu saí da Previcard, foi quando eu tive um AVC ocular, né, que entupiram todos os canais dos meus olhos e matou o meu nervo. No trabalho, eu tive uma crise absurda, né, e que imagina, eu dormia muito pouco, pouquíssimo. Eu estudava, trabalhava e aí ele teve um desgaste muito grande, e aí eu saí da Previcard, porque eu precisava cuidar da minha saúde demais naquela época. Inclusive, Vilela que me salvou dessa crise que eu tive. Fiz cirurgia lá com Vilela, nossa, tirou minha dor com a mão. Um abraço, doutor Vilela. Então, outro assim, grande profissional. Nossa, eu gosto dele demais, admiro ele demais. Uma pessoa do bem. E aí, doutor Vilela tirou minha dor com a mão, assim, e eu falei, cara, eu não posso continuar trabalhando, eu preciso estudar, eu preciso escolher um caminho. E aí, só que lá no 5º período de faculdade, o trem apertou para o meu lado, porque eu precisava me manter, né? E eu estava tudo bagunçado na minha vida. Eu comecei a procurar emprego, eu já namorava o Luiz na época, e eu falei, Luiz, preciso colocar meu currículo. Eu já tinha feito tudo quanto é curso, aproveitei esse intervalo de tempo que eu tive e fui fazer cursos, né? Então, eu investi. E aí, eu já estava com um currículo bom. E eu comecei a colocar eu fiquei sabendo daquelas empresas que eram indiciadas por não cumprir cotas de deficiente, e procurei essas empresas. Procurei uma multinacional, procurei uma que é de Montes Claros, muito conhecida. Na época, eu fui chamada nas duas. Meu currículo era muito bom na época. E aí, quando eu chegava lá para fazer a entrevista, que eu chegava com a minha cegueira total, o povo falava, mas você não enxerga nada? Eu não enxergo nada. Mas como é que você tem esse currículo tão bom? E eu falava, não, mas eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver a função. Mas como? A empresa não tem nada adaptado para te receber. Eu falava, mas eu não preciso de nada adaptado, eu só preciso que você me explique e me fale o que é para fazer, que eu vou fazer. E aí, eles falavam, nós vamos analisar direitinho e voltamos a te ligar. E nunca me ligava, nunca. Numa dessas, Luiz também colocou o currículo dele nessa multinacional, só que o Luiz já era servidor público na época, e Luiz falou assim, Cris, eu vou colocar o meu só para ver. Aí eu fui chamada, aí eles falaram que ia entrar em contato comigo, aí chamaram o Luiz. Nessa oportunidade que chamaram o Luiz, nessa multinacional, o Luiz levou todos os recursos que eu utilizo e mostrou para eles, por que vocês não quiseram contratar ela? Eu não preciso desse emprego aqui, porque eu já sou servidor, mas ela precisa. E assim, foi a oportunidade que o Luiz teve de mostrar os recursos tecnológicos que nós tínhamos, né, na época. E aí eles mesmo assim, eles ficaram sem saber o que fazer. Foi daí que eu procurei um vereador na época, pedi ajuda, e ele falou assim, Cris, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, então volta para casa e acha uma saída. Tenta me falar o que eu posso fazer para te ajudar, porque eu não tenho o que fazer para te ajudar. Aí eu fui para casa e falei, gente, eu queria provar para o mundo inteiro que eu sou capaz. Aí eu fiquei, o que eu podia fazer para poder mostrar para as pessoas? Foi quando eu, na época, estava escrevendo o meu projeto. E tudo quanto é projeto na faculdade que eu escrevia, nada combinava comigo. Eu falei, você quer saber de um? E se eu criar alguma coisa que prove para o mundo que eu sou capaz? E já que eu tinha que escrever um projeto, eu queria criar alguma coisa. E eu comecei a escrever. Eu lembrei de um restaurante que tem lá em São Paulo, Sensorial, de um... É daí que veio a Casa Sensorial? A Casa Sensorial. Tá, fantástico. Né? Aí foi daí que veio... Eu ia te fazer essa pergunta. Casa, né? Foi daí que veio a casa. A casa... eu lembrei de um museu que tem em Brasília, Sensorial, e eu falei assim, cara, e se eu fizer uma casa? E que essa casa fosse toda escura e eu mostrasse tudo o que eu sou capaz de fazer.
Aí foi dali que a casa sensorial nasceu no meu projeto de faculdade. Né? Você é a idealizadora e a fundadora, né? E você que criou a casa sensorial. Fala pra gente um pouquinho, para as pessoas terem noção, né, do que é a casa sensorial e da importância dela, principalmente para as pessoas que enxergam, entenderem como que é o mundo da pessoa que não enxerga, né? A casa sensorial, ela nasceu lá na faculdade, né, com o objetivo de mostrar a potencialidade que nós cegos temos de desenvolver todas as atividades, né. Eu, na época, a Aline era servidora da Unimontes, a Aline também é deficiente visual, excelente psicopedagoga também, e ela viu meu projeto e falou, cara, nós vamos implementar ele aqui. E aí a casa sensorial virou na Unimontes, na época, um campo de pesquisa, né? Foi onde ali virou minha monografia, foi onde eu escrevi ela que, assim, o meu intuito, na verdade, fosse fazer com que ela fosse instalada em todas as universidades, né? Em todos os campos. Ela é uma casa itinerante, onde eu posso montá-la em qualquer lugar quando ela é solicitada, eu monto em qualquer lugar. Ela é adaptável. Inclusive, assim, eu sei que você já apresentou a casa sensorial em várias cidades aqui do norte de Minas, né? Inclusive em universidades, algumas em eventos. Salinas, no Instituto Federal de Salinas, no Instituto Federal nós temos parceria com o Instituto, né, que sempre acreditou na casa, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, já estivemos também no Montes Claros Shopping, né, por uma temporada também, no ICEI, quando era ICEIB, nossa, já colocamos ela em muitos lugares mesmo. Então, assim, é um projeto que a gente mostra para as pessoas tudo que nós somos capazes de fazer. Lá a gente apresenta todos os recursos tecnológicos, a gente tira todas as dúvidas das pessoas que têm dúvidas em relação a como é ser cego, o que o cego é capaz de fazer. Então, foi uma forma que nós encontramos, eu e os meus amigos cegos, de provar para o mundo que nós temos vida, e que nós temos condições de desenvolver qualquer atividade, desde que as pessoas acreditem que nós somos capazes, né? Temos o Marquinhos, que ele hoje é professor de equitação, temos, né, o Sidão, né, que perdeu também a visão, uma fatalidade em Montes Claros, temos Argemiro, temos... Nossa, eu tenho vários cegos que perderam a visão, né, e a vida continua, e são excelentes profissionais hoje aí na cidade, né? Verdade. Então... E assim, Cris, você, em relação a, como a gente estava falando, né? Falando especificamente da cidade que você mora, que é Montes Claros. Como que a gente poderia classificar a nossa cidade em relação à parte de inclusão? Em relação, vamos falar do deficiente visual, né? Que é o seu caso, mas eu acredito que poderíamos nos referir, na verdade, a quase todo tipo de deficiência, né? Nós observamos que a gente tem uma cidade que aparentemente é pouco acolhedora em relação à parte de inclusão. Fala pra gente, igual eu te perguntei, assim, por exemplo, no deslocamento, né, nas ruas do centro, quais são as dificuldades, o que você percebe que poderia melhorar? Então, eu até falo isso com os meninos, que eu acho os meninos corajosos demais, Sidão, Argemiro, as meninas que andam de bengala em Montes Claros. Eu admiro eles demais, porque tem percursos ali que eu não teria nunca coragem de fazer, né? Igual, por exemplo, teria que melhorar muito as calçadas, nivelar, né? Tirar os riscos, né? Igual, por exemplo, você caminha ali perto, nas proximidades da Praça da Matriz ali, tem ruas ali que são... As calçadas são estreitinhas e os degraus assim, altão, sabe? Assim, que é um precipício. Um cair ali quebra a perna, sabe? Tem buracos, os desníveis, assim, são bem desfavoráveis. Eu admiro demais os meninos que conseguem passar por ali, sabe? Ali na Joaquim Costa, por exemplo, também... Ali, eu acho terrível aquele percurso, além das lojas colocarem coisas nas calçadas, assim, todos, né, que foi, inclusive,
num todo, que se dá perder o único olho bom dele, né? Então, é lamentável. Inclusive, não sei se você viu, na semana passada, né, houve um acidente com um senhor em torno de 60 anos de idade, numa cidade do sul, e ele estava caminhando e caiu num buraco, né, feito pela prefeitura lá do local, mas graças a Deus, né, não houve, ele não ficou, né, não teve sequela, não teve nada de grave. Mas para você ver um risco, né, muito grande. Claro. E não só para nós cegos, né, doutor Emerson? Justamente. Assim, um cadeirante, por exemplo, como é que um cadeirante passa ali naquela avenida sanitária ali? Você pega aquela parte ali que você quer, nos barrazinhos, por exemplo. Um cadeirante não tem como andar sozinho ali. Ele precisa de um suporte, né? Um idoso para descer aquelas calçadas ali. Nossa. Pois nós deveríamos, né, Cris? Assim, não só nós, né? Eu acredito que toda a cidade devia lembrar desses detalhes e simplesmente assim criar leis de acesso, né? A gente sabe que existem algumas leis, mas, por exemplo, em relação às calçadas que você falou, eu acredito que o que gastaria para fazer uma calçada com desníveis, com níveis diferentes, seria o mesmo que se gasta para fazer a escada toda nivelada, né? Isso aí deveria ser uma regra nas cidades, principalmente nessas cidades mais urbanizadas, em relação aos desníveis, eles expõem todos nós a riscos, não só os deficientes visuais, porque o idoso, né, a pessoa que tem dificuldade de equilíbrio, a pessoa que pode estar machucada. Nossa, converter um degrau em rampa para o cadeirante, nossa, ia ser o máximo, né? Porque uma cadeira para passar num degrau alto é super complicado, né? E agora, assim, é uma coisa que eu sempre falo lá na Casa Sensorial, sabe? Eu falo muito isso lá na Casa Sensorial. A gente tem que preparar o mundo, tem que ter mais sensibilidade para preparar o mundo. Não é só para quem está cego. É claro que quem está cego, quem está deficiente, agradece. Mas se a gente for parar para pensar que a gente tem que preparar a sociedade para nós mesmos. Porque quem quebra uma perna precisa da rampa que o cadeirante vai passar. Exatamente. Né? Precisa da acessibilidade. O idoso, né? Olha aí, quem é que não vai ficar velho, doutor Emerson? Exatamente. Né? Todos então, nós pretendemos ficar velhos, né? Exatamente. E a deficiência é inerente à velhice. Se não for uma deficiência física, vai ser uma surdez, vai ser uma deficiência visual, que a visão vai diminuindo, né? Então, assim, a inclusão, ela tem que ser para nós mesmos, né? Se a gente for pensar numa sociedade igualitária, a gente tem que pensar assim, cara, eu vou ficar velho, então, para que eu vou fazer um banheiro com uma porta de 60, sendo que eu posso fazer uma porta de 80? E ali, um cadeirante pode visitar aquela casa com tranquilidade, com liberdade, sabe? Ali facilita para tudo. Porque ninguém imagina que vai quebrar uma perna e um braço. Ninguém que vai quebrar uma perna, que vai depender de muleta. Ninguém está livre disso. Qualquer pessoa pode machucar. Verdade, Cris. Nós temos Montes Claros, né? Hoje a gente sabe que nós temos mais de 400 mil habitantes e você sabe, eu sei que você sabe a porcentagem de pessoas que têm deficiência visual. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você tem uma ideia, né, disso, para as pessoas entenderem que é muita gente, né? Cara, a última estatística que eu tive acesso, ela tá até tá bem defasada, viu? Porque eu não tive acesso ao último dado do IBGE, mas eram mais de 3.500 pessoas com deficiência visual, muito mais de 3.000. Imagina, 3.500, né? E isso está defasado, né? É um grupo muito defasado. grande de pessoas. Não é um dado atualizado, viu, minha gente? Por favor, não entenda que é um dado atual, não. Está defasado. Era mais 3.500 pessoas com deficiência visual, né? Nessa a gente conta o monocular, a gente conta que faz o controle do glaucoma, né? Que o glaucoma está aí. A gente sabe que o glaucoma é uma doença silenciosa, né? Que pega qualquer um como de surpresa mesmo.
E então a gente não sabe. Tem muita gente aí que está com glaucoma e não sabe que tem glaucoma, né? Verdade. Então, Ô, Cris, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o seu trabalho atualmente, que eu sei que é um trabalho extremamente importante para as pessoas que dependem, né, da inclusão, principalmente para todo tipo de deficiência. Como eu sei que o trabalho seu é extremamente relevante e importante, gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, sobre a sua empresa, né, você e o Luiz, porque muitas vezes as pessoas têm direitos, né, e acabam não reivindicando, ou não sabendo reivindicar esses direitos. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. então, hoje eu tenho uma consultoria, né, que eu presto serviços, né, de direitos da pessoa com deficiência, do modo geral. E, em específico, eu trabalho com as isenções de impostos. A gente retira os impostos para que a pessoa possa comprar o veículo com isenção, né? E ali a gente orienta tudo que a pessoa tem direito, né? Igual, por exemplo, quem tem a deficiência aposenta 10 anos a menos, né? Com 10 anos a menos de contribuição previdenciária, né? Então, a gente vai informando todos os direitos, a isenção de ICMS, de IPI, de IPVA, né, de IOF, que todos os deficientes têm para a compra do veículo, né? Nós temos parceiros, né, como a Hyundai, por exemplo, né, que eu tenho parceria. E então, assim, hoje eu trabalho com o que eu gosto de fazer, que eu trabalho diretamente com o deficiente, né, deficiente físico, deficiente mental, autismo, né, o deficiente visual, não só o visual, mas todas as linhas de deficiência, né, que é garantir com que esses direitos sejam validados, né, sejam conquistados. Então, é um trabalho muito gostoso, que você sai realizado, você vê aquela família conquistando mais um direito de ir e vir, né, porque a compra do veículo é para garantir o direito de ir e vir, né. Assim, é muito bacana essa consultoria, né? E trabalho também em parceria com o Luiz, né? Que o Luiz é músico e fechando os eventos dele também, né? E nos eventos tenta fazer um pouquinho da inclusão acontecer, que as pessoas falam assim, nossa, mas quem me atendeu é uma mulher cega, e como é que ela faz para poder controlar a agenda do Luiz? Nossa, eu controlo a vida dele para se dar a agenda. Verdade. Inclusive o Luiz, a gente sabe, né, que ele é o dono da banda MP Bar, né, que é uma banda de sucesso, né, na nossa região. E detalhe, né, o Luiz também, ele é monocular, né, ele só enxerga de um olho, e também uma pessoa, né, que, assim, eu considero, inclusive, o Luiz, ele um gênio, né, em várias coisas. O Luiz, ele tem aptidões, ele tem facilidades, tem um nível de uma capacidade de aprendizado muito rápido, além de tocar e cantar bem, né, e além de tudo, ele é professor, nós sabemos isso. Ele é professor, ele é efetivo, né, da aula de geografia, e, na verdade, ele acaba sendo, né, um grande parceiro seu nessa empresa. Claro, em tudo. Eu falo com ele que eu e ele nós nos completamos, né? Ele com a música, eu tento assessorar no que eu posso, né? Ele comigo com a consultoria, eu nos meus trabalhos com a casa sensorial, ele sempre me dá um suporte em tudo, né? Que ele é o nosso Severino, né? Ele é aquele que carrega os móveis, mobilia, monta, produz, faz acontecer, né? Eu e ele, graças a Deus, a gente tem uma sintonia muito bonita, né? Ô Cris, e assim, falando no caso da casa sensorial, que, né, conhecendo bem, a gente tem noção da importância, né, que seria haver uma maior divulgação, para as pessoas terem contato, terem experiência, para entender, inclusive, né, esse mundo da pessoa que tem deficiência visual. Vocês conseguem patrocínios? Como que é feito isso? Porque não é, a gente sabe que não é fácil, né? Existe um custo para você transportar a casa sensorial, e o que eu estou querendo dizer é se, assim, existe muitas pessoas que estão dispostas, né, a incentivar e a patrocinar esse conhecimento aí que poderia estar
sendo acessível por todos nós, né? Então, a gente, igual, depende de onde a casa é solicitada. Por exemplo, se a gente solicita ela no Instituto, aí o Instituto, ele tem a forma de fazer o trabalho de divulgação, porque o Instituto não pode ter patrocínio, né? Entendi. Então, quando a gente vai para lá, é obedecendo as regras do Instituto, né? Como eu falo que o meu objetivo é focar nas universidades, é porque ali sairão o nosso futuro está ali, né? Que é onde sairão os grandes empresários, os grandes profissionais, que a gente tenta passar essa realidade para eles. Mas não impede de a gente colocar no comércio, em lugar nenhum. A gente pode instalar lá em qualquer lugar, como eu disse. Então, assim, quando a gente colocou no shopping, o Montes Claros Shopping, por exemplo, foi nossa primeira vez que a gente entrou com captação de patrocínio. Inclusive, eu já tenho até parceiros fixos, né, como a Fama, Publicidade e Propaganda, né, Dr. Emerson Guimarães, Dr. Luciano Nassi, que sempre acreditam na gente, sabe, assim, e que toda vez que a gente pensa em colocar, eles estão ali, sempre nos apoiando, nos ajudando no que é necessário, e sempre oferecendo tudo que eles podem estar fazendo para nos ajudar. Infelizmente, poderia ser mais, que a gente não tem um apoio financeiro fixo, a gente não tem, né? Desde quando quando o órgão solicita, e eles que correm atrás, os patrocínios, né? Quando as escolas, por exemplo, pedem para a gente estar colocando a casa lá, e a gente tenta fazer com que tudo dê certo, mas infelizmente ainda falta um pouco de apoio financeiro, né? E nós, os cegos, os meus meninos, os nossos cegos, eles trabalham meio que de forma voluntária, sabe? Eu gostaria muito, eu até falei para eles que a gente tem um sonho, que é de levar essa casa para o Luciano Huck, porque a gente tem vontade de fazer uma casa itinerante, né? Que é fazer um caminhão mesmo. Entendi. Para que essa casa possa viajar pelo mundo, né? Entendi. Outra coisa, Cris, você já ouviu falar, no caso da nossa cidade, Montes Claros, né? E em algum projeto, né, que facilitasse um pouco a vida do deficiente visual, assim, na verdade a gente dá para pensar em várias coisas, por exemplo, calçadas, né? Calçadas com o mapeamento, né, específico para a pessoa com a bengala saber, né, andar onde está pisando e tudo direitinho, semáforos, né, sonoros. Você tem ideia de algum projeto? Já viu se alguém já apresentou? A única coisa que eu já vi em Montes Claros, inclusive, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, é de cursos de capacitação para cegos, e sinto falta de mais estruturas para que igual, por exemplo, hoje nós temos o CAP, o Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais, que lá tem todo o suporte, né, que é para cegos, né, um abraço, Tânia, Cida, George, a turma do CAP, que ali eles dão todos os cursos de orientação e mobilidade, tal, mas, por exemplo, você que é médico, você chega lá querendo fazer o curso, para você é difícil, você não consegue ter acesso, porque você tem que ter um MASP para conseguir fazer o curso. Se você não tiver acesso ao MASP, você não consegue fazer, a menos que você seja um aluno de uma escola, né, da rede estadual, ou seja professor, para você ter acesso a esses cursos. Então, eu sinto falta disso, sabe, de trazer isso para Montes Claros, cursos de capacitação para leigos e profissionais, sabe, que não seja do Estado, que seja privado, por exemplo, ou para qualquer um fazer. Não tem, né? Então, assim, esse acesso é limitado, igual você me perguntou. O que a gente pode fazer para poder melhorar o acesso? Cara, é melhorar as calçadas, é encorajar o cego a ir para a rua, porque não tem como. Eu não ando de bengala porque eu tenho medo. Eu tenho medo de andar naquelas calçadas. Coragem eu tenho, não tenho. Aliás, coragem eu tenho, mas o meu medo, por causa da falta de estrutura, é muito maior que a minha coragem. Meu medo é muito maior,
entendeu? Então, assim, eu não ando de bengala não é por vaidade, porque vou ter vergonha de andar com bengala. Eu não teria vergonha de estudar, porque a cegueira tá comigo em qualquer lugar que eu vou, né? Eu já escutei muito, Cris, você não anda de bengala porque você tem vergonha? Não, eu tenho medo mesmo. Gente, se eu cair num buraco daquilo ali e quebrar uma perna, que eu quero saber quem vai fazer comida lá na minha casa. É, verdade. Né? Quem vai cuidar da Sossô, né? É pequena, né? Quem é que... Então, assim, é complicado, gente, é complicado. Então, assim, eu não tenho coragem igual, eu admiro, eu não canso de falar, admiro demais os meninos que andam de bengala e moça, eles são corajosos, né? Porque hoje, inclusive, me pediram até para fazer uma live sobre como que o deficiente visual está fazendo para se virar na pandemia. Porque a gente precisa de ajuda o tempo todo, não pode tocar no outro, como é que faz? Pois como é, que né? Justamente. Né? Eu vou fazer uma live com ela, já estou até preparando ela, porque o pessoal está me pedindo muito para mostrar para as pessoas como que o SEG está se virando nessa pandemia. Entendi, legal. Eu já estou preparando ela, logo ela vai estar prontinha para vocês e vou estar fazendo para vocês. Ótimo, como é que a gente faço questão de assistir. Virar. Ô Cris, e vem cá, você aos 17 anos, você perdeu a visão, e quando que você começou a ter contato com o Braille? Como que foi esse aprendizado? Se é uma coisa difícil, para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Assim que eu fiquei cega, igual eu te falei, que minha mãe buscou o SESU, né? Foi lá no SESU, e meu pai não deixou. Só que minha mãe me levou escondido do meu pai. E lá, porque a gente estava indo escondido, eu aprendi o Braille, Cida, beijão Cida, devo muito isso a ela. Cida me ensinou o Braille. E eu, naquela sede de saber logo, eu aprendi o Braille em uma semana. Nossa, fantástico. Eu aprendi o Braille em uma semana. Então, eu aprendi a ler e escrever em Braille. Hoje, eu não consigo mais escrever da forma que eu escrevi na época, porque hoje eu tenho tendinite. Então, dói bastante, né, para poder escrever. Mas eu leio, né, domino. Se eu tiver que fazer qualquer coisa utilizando o Braille, eu domino, né. Mas orientação e mobilidade eu não tive, porque naquela época, igual eu falei, foi tudo muito escondido do meu pai para não contrariar ele, porque senão na cabecinha dele eu estaria desistindo do tratamento, e eu acabei ficando dependente da proteção humana, né? Tudo era com meus irmãos. Inclusive, eu devo muito a minha independência aos meus irmãos, porque por mais que eu fiquei dependente da proteção humana, meus irmãos nunca interpretaram, nunca entenderam assim, minha irmã é coitada. Não, eles nunca. Meus irmãos sempre me puxaram para cima. Não, você vai lá pegar, vai lá fazer. Você só não enxerga, vai lá fazer, sabe? Então, meus irmãos nunca me trataram como uma pessoa que não fosse capaz de fazer. Todos eles, Alberto, Alexandre, Carla, Álvaro, todos eles acreditaram que eu sempre fui capaz de fazer. Ninguém nunca me tratou como Dó, ela é cega. Vamos fazer para ela? Não pede Cristiana para fazer isso. Não, a casa suja, vai limpar a casa, Cristiana. Né? A pia lá tá cheia de vasilha, vai lá lavar. Legal. Entendeu? Então, assim, eles sempre me trataram dessa forma, nunca deixaram com que o coitadismo reinasse lá em casa, nunca. Eu acho que isso também me ajudou muito a ser independente, né? Me incentivou muito a buscar, a lutar, a continuar, né? Não deixar a peteca cair. Agora, voltando lá naquela esfera que você perguntou, né? O que falta? Falta aperfeiçoamento, falta cursos profissionalizantes que acreditem que o deficiente é capaz de fazer, sabe? Por exemplo, o SENAC. Por que o SENAC não faz uma campanha para inserir o cego lá nas suas atividades, né? Não tem brecha, entendeu? Então, por mais que a gente busque, você chega lá, sabe, mas como é que um cego vai fazer um curso de cabeleireiro? Mal ele sabe que a gente cuida do nosso próprio cabelo. Como é que um cego vai dar um curso de maquiagem? Eu me maquiei sozinha, sem ajuda de ninguém, entendeu? Então, eles não têm essa noção que nós temos essa capacidade
de ter noção das coisas, de fazer as coisas. Então, falta essa credibilidade. Em Montes Claros falta. Tem muitos que acreditam, mas tem muitos que ainda a informação não chegou ainda não, está demorando. É verdade. Ô Cris, outra coisa, no caso, por exemplo, quando vocês chegam no cinema, no restaurante, né, e se porventura estiver desacompanhado, vocês não têm acesso, né, ao cardápio, às opções por braille, não é isso? Eu não conheço em Montes Claros nenhum local que oferece esse serviço. Então, e teve até uma polêmica o ano passado sobre isso, né? Porque tem um projeto de lei que foi sancionado em 2005, que ele obrigava os estabelecimentos a fazer o uso do cardápio em braille. Porém, né, o que aconteceu? Os comerciantes entraram com recurso para derrubar essa lei. Por quê? Porque eles não têm onde produzir, porque a impressora em braille é muito cara. Então, você não tem onde contratar o serviço. Tinha o quê? A Unimontes. A Unimontes não pode prestar serviço privado. Entendi. Né? Então, aí acabava que o quê? O CAP não pode prestar serviço privado. Como é que, por exemplo, seu consultório vai chegar lá e vai pedir para prescrever um receituário em braille? Não tem como você solicitar esse serviço, sendo que o órgão é do Estado. É impossível. Ô, Cris, e aí eles entraram com recurso. Eles entraram com recurso em relação a isso. Aí foi quando a gente fez o e-mail. Eu fui chamada lá pela advogada lá da Câmara e nós fizemos uma emenda, né, que é anexando o quê? Se a empresa não tiver o braille, que tem um ledor ou um leitor de telas. O que é isso? O ledor é uma pessoa que lê. Entendi. Ou um leitor de tela, um tablet ou um celular, ou disponibilizar o aplicativo acessível, né? Não é possível que você vai chegar numa loja, numa lanchonete, aí não tem o cardápio em braille, porque não tem onde imprimir. Ah, mas você tem um tablet, eu estou sem meu celular, por exemplo, mas tem um tablet que tem o cardápio? Não é possível que ele não vai conseguir. Se não tiver, tem um vendedor que possa falar para mim o que tem? Entendi. Né? Nós cercamos por todos os lados de saídas, né, para que a informação chegasse até o cego. Porque antigamente, doutor Emerson, acontecia o quê? O cego, ele chegava num barzinho, já aconteceu diversas vezes comigo, por exemplo, e o garçom ficava sem saber o que fazer comigo. Entendi. Sabe? E deixava de me atender por não saber o que fazer comigo. Entendi. Né? Então, a informação era negada, o atendimento era negado. Então, hoje é obrigatório. Que o garçom tenha a humildade de dizer, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu falo, o que você tem aí hoje? Se você não puder falar, não, eu tenho o cardápio aqui, eu vou te oferecer o tablet. Aí pega o tablet lá, todos os tablets hoje já tem lá, ó, nos ajustes, nas configurações, tem o Talkback, né? Quando é Android, tem no Android é o Talkback. Lá nas configurações tem lá, em acessibilidade, tem o Talkback. O iPhone, né, o iOS ou o iPad utiliza o Voice Over, né? Então, isso é nativo hoje, é só acionar a função que fica acessível para todo mundo, né? Então, hoje, se, por exemplo, chegar no cinema, né? Hoje, o cinema é uma grande dificuldade, porque nem todos os filmes têm audiodescrição. Nem todos os filmes têm. Isso é uma dificuldade danada que a gente tem. Eu sou meio cinéfila, assim, eu adoro filme, mas eu vou com meu marido, que ele faz a descrição para mim, né? Eu sempre busco filmes que eu gosto, que eu sempre vou com alguém que me ajude. Mas ainda tem um pouquinho de dificuldade no cinema, mas agora nas lojas, os atendimentos têm melhorado bastante, a gente tenta fazer agora tem uma mania em Montes Claros que eu acho terrível, que você chega numa loja querendo comprar uma blusa, aí você fala assim, eu quero uma blusa,
quero uma blusa verde. Aí quando a pessoa vê que você é cega, ela vai lá e pega aquela blusa mais velha que tem na loja, mais antiga, que está encalhada lá, só porque é verde, e empurra para o cego. Nossa. Só porque a roupa... Isso Só aí. porque a roupa... tem muita essa mania lá. Mas agora, assim, graças a Deus, o cego ele tem é muito antenado, né? Para saber o que a gente consegue... Eu inclusive, assim... o que eu observo é que você é uma pessoa extremamente ativa, inclusive nas redes sociais, né? Você se comunica muito bem. E eu acredito que muitas pessoas sabem disso, mas existem programas, né, de leitura, de digitação, que inclusive disponíveis para o celular. A gente observa que o seu celular você consegue se comunicar muito bem com ele, né? Tem WhatsApp. Eu tenho 2 WhatsApps no meu celular. Eu tenho o business, né, que é o empresarial, que eu utilizo para trabalho pessoal, né, o WhatsApp normal, tem o Twitter, tem o Face, tem o Instagram. O Instagram para Android não é muito bom. Certo. Eu tenho muita dificuldade, confesso que eu tenho bastante dificuldade com o Instagram, porque quando eu tinha o iOS, era mais acessível por causa da parceria com a Apple, com o Instagram, né? Então é bem mais acessível do que o Android. Entendi. Né? Então, mas dá para mexer, dá para ir. Só, igual eu tô falando, a minha dificuldade é só com o Instagram, mas Face é normal, Twitter é normal, o WhatsApp normal, né? Tudo dá para navegar no YouTube normal, fazer pesquisa, ler livro, baixar livro, documento, e-mail, tudo normal. Entendi. Ô Cris, você sabe que eu sou, né, que eu faço parte da legião de fãs que você tem, porque quem te conhece, né, não tem como não te admirar, não te amar, porque você, além de tudo, além de você ser uma pessoa, né, de um coração maravilhoso, uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa extremamente agradável, você é uma pessoa que, assim, demonstra, né, uma superação, uma alegria constante. Então, igual eu te falo, assim, eu sou suspeito porque eu sou seu fã, assim, de carteirinha, você sabe disso, e não é de hoje. Infelizmente, nosso tempo, né, tá acabando. Eu gostaria muito, né, de te agradecer por essa oportunidade, gostaria inclusive de que posteriormente fizéssemos, né, outra live para a gente abordar mais detalhes, mais coisas interessantes que teriam em relação à superação e às dificuldades de uma pessoa com deficiência visual. Queria que você falasse para a gente, fechasse, né, falando um pouquinho sobre você, sobre o que você quiser, e desde já gostaria de te agradecer muito, tá? Assim, eu que gostaria muito de agradecer. Você sabe que é recíproco, a admiração, assim, esse coração que você tem. Eu falo que o seu coração é maior que você, né? Que não existe pessoa tão bondosa, tão amorosa e com vontade de ajudar do jeito que você é. Né? Obrigado, Cris. E, assim, agradeço muito por poder sempre ter você na minha lista de melhores amigos, né? E o que eu queria falar para todo mundo é uma frase que eu até coloquei no meu perfil lá do WhatsApp, do meu WhatsApp pessoal. Eu até coloquei essa frase lá. Existe vida após a escuridão, né? E é uma frase que eu sempre falo, até porque o projeto, a Casa Sensorial, ela chama Projeto Uma Luz na Escuridão. E, gente, existe vida após a cegueira, existe vida após a escuridão. Não é fácil. Seria melhor se eu enxergasse, mas talvez se eu enxergasse, eu não iria entender a vida da forma que eu entendo hoje. Eu não viveria tão intensamente da forma que eu vivo hoje, né? Eu não daria tanto valor em pessoas que talvez a minha visão me atrapalharia a ver, né? A valorizar. Porque o estereótipo, ele prejudica muito. O que você vê prejudica muito na essência do que é, né? E eu sempre falo muito isso, que eu perdi a visão para ser uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que eu luto para que isso aconteça todos os dias, para que eu seja melhor, para que eu lute para conquistar e ser exemplo para muita gente
que não enxerga isso como uma felicidade, né? Se você me perguntar hoje, Cris, você é mais feliz hoje ou do que quando você tinha a sua visão? Cara, eu sou mais feliz hoje, porque hoje eu dou valor em coisas que eu nunca dei quando eu enxergava, né? Hoje eu enxergo a vida todos os dias, eu dou valor em tudo, eu percebo com mais intensidade, eu amo com mais intensidade, eu tenho uma sede de viver absurda, e eu amo viver. Gente, eu amo viver na escuridão, não é ruim. E existe prazer aqui desse lado, sabe? O tocar, o sentir, o ouvir, o falar, né? O dar chance para você saber. O exercitar no outro a caridade. Eu falo que nós cegos, nós temos a capacidade de evoluir o outro, porque a partir do momento que você precisa de ajuda, você está exercitando no outro a caridade, a empatia, né? Que hoje está tão difícil, né? Trabalhar essa caridade no outro. Então, a partir do momento que você puxa uma cadeira para eu sentar, é um gesto de carinho, um gesto de caridade, de prestar atenção no que o outro precisa sentar, né? Então, hoje eu sou feliz e eu quero muito poder continuar enxergando a vida com os meus olhos, né? Com a minha visão, com a minha percepção, com o meu tato, com o meu ouvir, com o meu falar. E eu quero, eu disse sim para a vida, e eu pretendo ser muito mais feliz assim, sabe? Amém. Com essa intensidade. Amém. Muito obrigado mesmo pelo grande exemplo, viu? Um grande beijo. Eu que agradeço. Nós que vamos falar mais vezes. Eu adoro falar com você. Dá um abraço à turminha aí. Tá joia. Né? Todo mundo aí, viu? Tá ok. A dona Neide, dá um beijão nela. Tá joia, muito obrigado. Boa recuperação para todo mundo aí. Tá joia. Um abração também pro Luiz, pra sua sogra, pra sua sogra, pra todos aí. E você sabe, se precisar da gente, estamos sempre às ordens, viu? Grande abraço nesse coração lindo. Fica com Deus, minha amiga. Um beijão, doutor Emes. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu o tempo certo?